8 horas 31 minutinhos, estamos de volta com O Mundo em Sua Casa. Nós estávamos falando justamente, pessoal, sobre a questão da suspensão do X do Brasil. Ora, algumas pessoas têm acesso, ora não têm. E o ministro Alexandre de Moraes aplica mais multa de 5 milhões, né? Professor Marajá, como que o que esperar então do fim desse imbróglio envolvendo o X, né, o STF no Brasil? Cada semana temos aí um capítulo novo e parece que estamos longe de ver essa plataforma digital voltar, né, a funcionar, né, de forma plena no Brasil, enquanto isso tudo não se resolver, né, professor? Muito bem observado, meu amigo Alex, essa questão do X versus o Supremo, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, é uma situação muito delicada, porque foge ao ordenamento jurídico. Nós sabemos que, a despeito de qualquer adversidade, de qualquer questão política, partidária ideológica, o denominador comum das paixões é a Constituição brasileira. Então, até o ministro tem que se quedar à Constituição. É importante lembrar que no seu artigo 5º, a Constituição brasileira ela é clara em relação a vários itens, sobretudo com relação à liberdade de expressão, né? Primeiramente, aqui eu vou só citar alguns itens. Acho que a lucidez tem que vir do texto constitucional. No inciso 2º, o artigo diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E o que nós estamos percebendo é que o ministro Alexandre de Moraes, ele, para perseguir 3 pessoas, que é o monarca, o Alan dos Santos e o neto do ex-presidente João Figueiredo, né, Paulo Figueiredo, ele acabou proibindo, né, o funcionamento de toda uma plataforma, onde nós temos milhões de pessoas que vivem, que trabalham, que produzem emprego e renda a partir dessa plataforma. E mais do que isso, ele deixa de agir como ministro, que seria um julgador, para se tornar um delegado, para se tornar um promotor. Até muitas vezes ele julga ele mesmo em processos que ele é réu. Então isso foge ao ordenamento jurídico brasileiro. Isso é uma disformia, isso é um grande risco, né? Vamos lembrar que aqui, ó, no inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos. Vamos lembrar que muitos perfis de religiosos também foram censurados, simplesmente por uma questão político-partidária. Eu fico imaginando se o que essas pessoas estão falando sobre urnas eletrônicas, o que elas estão falando sobre política é tão grave assim. Se isso realmente é motivo para que nós não tenhamos assegurado a liberdade de expressão. Vamos lembrar que no inciso 8º diz assim: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Não é? Então, isso é importante lembrar também. Por quê? Nós temos aí o deputado Daniel Silveira preso no exercício do mandato. Nós temos aí mandatos como o de Marçal cassados. E nós não percebemos essa mesma perseguição no outro espectro da política. O inciso 9 diz o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. O professor Marajá, mas de fato, o ministro suspendeu, ele não cancelou a plataforma aqui no Brasil. O que ele está pedindo são esses critérios, representante da plataforma que siga aí, as normas que são impostas também dentro do país. É isso que eu acredito, que eu estou vendo que o ministro está pedindo, ou não? Muito bem observado, Alex. Olha só, o que nós tivemos? Nós tivemos o ministro não respeitando as prerrogativas do advogado do X, na ocasião uma advogada, e determinou a prisão da advogada, fora de uma previsão no ordenamento jurídico. Não existe a seguinte situação: o seu cliente comete um crime, você sendo advogado, meu amigo Alex, e de repente, já que o seu cliente não está obedecendo, eu vou te prender. Existe um princípio que a gente chama de individualização da pena, que a pessoa, supostamente, depois de, claro, trânsito e julgado da sentença penal condenatória, ela que responde, não o seu advogado. Por isso que a OAB está assustada, a própria imprensa está assustada, porque grandes órgãos como Folha e Estadão estão sendo agora também colocados no inquérito do fim do mundo, porque, segundo Alexandre de Moraes, falar contra ele é atentar contra a democracia, e isso é muito ruim. Veja, no final mesmo desse inciso que nós colocamos, nós estávamos citando aqui, nós vamos perceber que a expressão de atividade intelectual, científica e comunicação depende de censura ou licença, ou seja, não existe censura prévia. Portanto, o que nós clamamos é que o Brasil volte às 4 linhas, volte a atuar dentro da Constituição. Que o ministro atue dentro da lei. Se ele atua dentro da lei, ele está amparado, mas se ele foge da lei, daqui um pouco, nenhum outro tribunal, daqui um pouco o Ministério Público, daqui um pouco ninguém mais vai seguir a lei.
Para finalizar, vamos Sim, lembrar, por favor, meu amigo Alex, professor, sobre aquele caso que nós tivemos, daquela medida provisória que proibiu a atuação das forças de segurança em parte do Rio de Janeiro, por ocasião da pandemia, e terminada a pandemia, até hoje as forças de segurança não podem atuar. E isso é ilegal. Mas e aí? O ministro pode mesmo fazer isso, mesmo estando fora das 4 linhas da Constituição? Professor Jefferson Acevedo, é de fato uma censura ao X ou aí um pedido de que a empresa respeite as normas brasileiras? Então, censura é muito tenso, né, Alex? Você pensar em censura. A pessoa pode continuar falando a borracha que ela quiser em outra rede social ou em qualquer outro lugar. Inclusive, as pessoas podem falar isso até num canal de televisão pública, né? Acho muito interessante as pessoas tentarem trazer o negócio, porque o diálogo parece ser bonito, mas falta um fundo de verdade. O que o Alexandre de Moraes está fazendo não é censura prévia, nunca foi. Ele está querendo que uma empresa cumpra as regras brasileiras. E daí, se toda empresa tem que cumprir as regras, por que uma empresa internacional não tem que cumprir as regras brasileiras? E assim, a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive por bloqueio enquanto grupo econômico, está previsto no Código Civil. E assim, gente, liberdade de expressão não é um direito absoluto. No direito brasileiro, nenhum direito é absoluto, nem a vida. Nem a vida é um direito absoluto. Por que a liberdade de expressão seria? Por que a liberdade de expressão seria um direito absoluto do ponto de vista de agressão, de atentar contra o Estado Democrático de Direito, de atacar as instituições? Você acha que as pessoas no 8 de janeiro se levantaram um belo dia, todo mundo pensou a mesma coisa e foi para Brasília? Lógico que não. As pessoas foram incitadas a fazer aquilo. E daí o cara cita o Daniel Silveira ameaçou o STF, o Daniel Silveira ameaçou as instituições. Então, assim, não é assim o processo democrático. Não é ameaçando ou atacando as instituições que eu vou resolver o problema. Se eu discordo de uma instituição ou outra, tem possibilidade de eu discordar dela e escrever. Eu posso não concordar com o que o Alex fala. Escrever um texto sem agredir ele, sem atacar ele ou sem incitar ódio contra ele, mesmo discordando da situação dele. E é assim que funciona a situação. O problema aqui é que as pessoas querem falar, o Estado Democrático de Direito. O que está sendo resguardado, de fato, é o Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque se não fosse essa possibilidade, a gente não estaria aqui. Então, assim, quem incitou o golpe, incitou a violência, provavelmente não deixaria eu falar aqui se isso tivesse acontecido. Se o 8 de janeiro, ou as pessoas que atacaram o sistema democrático, que foram para a porta dos quartéis, pedir intervenção militar, sob várias aspas, porque estavam pedindo um golpe de fato, tivessem tido êxito, eu não estaria aqui falando. Provavelmente eu, por discordar disso, não estaria aqui. E o que o Alexandre de Moraes pediu foi o bloqueio de contas de pessoas que estão cometendo crime. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um desmanche ilegal de carros. Eu vou lá, a polícia vai lá e prende, pega os carros que estão no desmanche ilegal. Ele não tem que fechar o desmanche? É isso que estava acontecendo nas páginas. As páginas citavam ódio, pediu-se a proibição, a queda dessas publicações, e daí o que aconteceu depois? Pediu a queda dos caras que estavam fazendo a publicação. O Elon Musk simplesmente virou as costas para a justiça e falou: não vou responder, não vou fazer uma decisão judicial. Se fosse nos Estados Unidos, o Elon Musk estaria preso. Porque descumprir decisão judicial é motivo de prisão, sim. E aqui não, ele falou, não vou obedecer. Teve o bloqueio e as multas, o Elon Musk falou, não vou pagar. Então, assim, a gente pode trazer um bilionário e ele pode descumprir qualquer regra brasileira. E o mais interessante é que ele cumpre regra na Índia, na China, na Ucrânia, na Europa. No Brasil não precisa. Aqui é uma república de bananas. Não há possibilidade de cumprir regra aqui, porque um bilionário não quer cumprir regras aqui. A lei é só para mim, para o Alex, que é pobre, a gente tem que cumprir regra. Você que está me ouvindo tem que cumprir regra. Um multibilionário internacional não precisa cumprir regras. É assim que vai funcionar? De fato, a brincadeira é essa, o nosso jogo é esse. A gente vai se rastejar a esse nível. Então, assim, eu acho que esses caras teve as contas bloqueadas, inclusive o Alan Santos está fugido, o Monark está aqui ainda, teve a conta bloqueada agora, e o X está começando a cumprir as decisões judiciais no Brasil. A gente não pode transformar isso num cavalo de batalha. Por quê? Porque há a possibilidade de recorrer. O que pediu foi o mínimo, um representante no Brasil e cumprir a determinação. Baixa as contas. As outras pessoas foram prejudicadas, não é porque o Alexandre de Moraes mandou a suspensão do Twitter de forma autoritária, foi porque o Elon Musk não queria cumprir as regras no Brasil. Se o Elon Musk tivesse bloqueado as 3 contas, ou, na minha perspectiva era 4, o Marajá falou 3, tivesse bloqueado as 4 contas, quando foi solicitada a decisão judicial, recorria na justiça, o X estaria funcionando tranquilamente e estava funcionando isso. Depois ele foi multado de novo, por quê? Porque houve deliberadamente, segundo a Anatel,
perspectiva de mudar a hospedagem do X para burlar a legislação brasileira, por isso que ele foi multado em mais 5 milhões. E a lógica é essa. Professor Jefferson, o nosso tempo já se esgotou. Só para encerrar, queríamos aqui ler algumas participações. O Glabson Alves da Costa manda a seguinte mensagem aqui para nós. Amigo, liberdade de expressão não quer dizer cometer crimes com essa tal liberdade quando ofender a honra é crime, está no Código Penal. Foi atuando nas 4 linhas que Bolsonaro cometeu vários crimes, segundo a opinião do Glabson. Temos também aqui a opinião do José Faltini. Ele fala o seguinte: liberdade de expressão não é liberdade de esculhambação. Um discurso desse é discurso que ampara ódio, segundo a opinião dele aqui também. Só para encerrar, as nossas mensagens que vão chegando aqui também no nosso chat no YouTube. Obrigado a você que sempre está ligado aqui com a gente. A Rosa Maria Salles fala o seguinte: eu não sei o que passa pela cabeça do Alexandre de Moraes. Deixou de ser ministro para ser político, promotor, delegado. É assustador Alexandre de Moraes querer ser um deus intocável, segundo a opinião dela. Temos também aqui o Gabriel Vertical, que fala: o cara, para defender o cabeça de ovo, tem que ser uma porta mesmo, segundo a opinião do Gabriel. 8 horas e 42 minutinhos. Professor Marajá, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom dia, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, meu nobre amigo Alex. Também agradeço aqui a participação do professor Jefferson, sempre um prazer e uma honra estarmos aqui nos estúdios da TBC. Bom dia a você que nos acompanha de casa, estamos sempre à disposição. Bom dia, um forte abraço. Professor Jefferson Acevedo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom dia, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Marajá, a todos que nos acompanham, aos ouvintes que participaram. Estou sempre à disposição. Meu Instagram é @professoracevedo, com C. Tá aparecendo ali, ó, tá vendo? Tá Tá no Você Tá Chique lá, tá vendo? Ainda mais para Nossa produção aqui é o seguinte, sua produção é a melhor do mundo. Com certeza. Inclusive, a gente continuar o debate lá. E até mais, Alex. Até a próxima. 8 horas e 42 minutinhos. Mariana Martins.